Pessoas sábias do passado enfatizaram a impermanência das coisas. Considere Marco Aurélio, contemplando repetidamente a transitoriedade de tudo e como todos nós eventualmente caímos diante da morte. Ou como Carl Jung mencionou que um vento violento não dura a manhã inteira, e a chuva pode durar muito, mas não para sempre. Só precisamos olhar para as mudanças em nosso ambiente, as estações e o estado de nossos corpos para ver que nada permanece o mesmo. Mas e quanto aos nossos estados mentais? Eles não mudam continuamente também? Na verdade, elas fazem. E, às vezes, elas flutuam tão rápida e abruptamente que nos fazem sofrer. Esses tipos de flutuações emocionais são chamadas de oscilações de humor. As mudanças de humor podem ser muito desagradáveis. E quando extremas, podem impactar severamente nossa qualidade de vida. Mas de onde vêm essas mudanças de estados emocionais? Elas são desencadeadas por eventos externos, como um engarrafamento ou um revés financeiro. Ou outras causas desempenham um papel. E o que podemos fazer sobre as oscilações de humor? Muitos filósofos têm contemplado essas questões e chegaram a respostas diferentes. Este vídeo explora as oscilações de humor através das lentes da filosofia. Geralmente, as oscilações de humor são simplesmente uma droga. Em um momento, você se sente bem, ou até ótimo, com sua vida. As coisas fluem naturalmente, e você está se movendo com o ritmo do universo como uma parte florescente dele. Claro, pequenos inconvenientes surgem em seu caminho, como seu cachorro defecando no meio da sala de estar ou o cara cortando você no trânsito. Ainda assim, embora um pouco irritantes, essas coisas não afetam seu contentamento geral com o momento. Elas não estragam seu dia, não trazem à tona mágoas do passado, de repente não fazem você se sentir sem esperança sobre o futuro. É como se você fosse uma pedra sorridente no oceano, impassível diante da violência das ondas. Mas a próxima coisa que você sabe é que o mundo que parecia tão brilhante antes agora parece sombrio. É como se você estivesse indo contra a corrente, obstáculos surgem no seu caminho, e infortúnios como trânsito ruim ou uma conexão lenta de internet te atingem como lajes de concreto atingindo carros quando jogados de uma ponte. Seu hotspot móvel não está funcionando, te lembra que você sempre sofre com problemas de internet, e você se pergunta por que os deuses te destinaram para uma vida de azar contínuo, diferente de outras pessoas cujas vidas parecem estar bem. As oscilações de humor vêm em diferentes amplitudes. Algumas são pequenas e se movem rapidamente. Outras têm picos tão altos quanto o Monte Everest, apenas para descer às profundezas do inferno, onde experimentamos um desespero significativo e profundo sobre a vida, que pode até nos inibir de fazer nossas atividades diárias, ou alguns até não conseguem sair da cama. Mudanças de humor não são brincadeira. Nos altos e baixos, podemos fazer coisas das quais nos arrependemos depois. Quando estamos no auge da euforia, podemos gastar uma quantia ridícula de dinheiro em coisas que, de outra forma, nunca compraríamos. Por outro lado, durante nossos momentos mais baixos, podemos desejar nunca ter existido e podemos nos envolver em comportamentos autodestrutivos como uma tentativa equivocada de aliviar nossa dor. Portanto, as oscilações de humor, em muitos casos, não são apenas desagradáveis, elas podem ser altamente autodestrutivas. Veja os vícios, por exemplo, que são essencialmente apenas mecanismos de enfrentamento para os estados desagradáveis e frequentemente agitados do ser. É por isso que muitas pessoas bebem quando estão deprimidas, mas também bebem quando estão muito felizes, por exemplo, porque têm algo para comemorar. E as mudanças de humor não só causam estragos em si mesmo, mas também afetam os outros. Não é ruim desabafar sobre a vida com os outros de vez em quando ou mostrar os próprios sentimentos, mas a exposição contínua às flutuações de humor pode prejudicar os relacionamentos. Como dizem, os humores são contagiosos. E quem quer estar perto do pessimista Pat da Debbie Downer o tempo todo? Então, embora a miséria das oscilações de humor possa ser aparente, as razões por trás delas são complexas, envolvendo nossa biologia, experiências de vida, sentimentos e como vemos o mundo. Ao olharmos para as oscilações de humor através de uma lente filosófica, podemos lançar luz sobre o porquê de as termos? Os estoicos frequentemente descrevem Lady Fortuna, a deusa do acaso e da sorte, como uma entidade caprichosa e volátil. Ela é implacável.
Ela permite que coisas como pobreza, morte e violência aflijam aqueles que habitam a terra. Ela faz com que pais percam um filho por causa de uma doença enquanto sofrem problemas financeiros porque não podem pagar os custos de saúde. Ela brinca com as pessoas como se fossem parte de um jogo sádico, distribuindo migalhas de sorte apenas para levá-las de volta sem aviso. Não é de se espantar que muitas pessoas sejam miseráveis. Não é de se espantar que, estando em meio a destinos tão mutáveis, nossos humores oscilem. Acabei de descrever a visão estoica de um mundo volátil que nos sujeita à sorte e ao acaso. Embora possamos influenciar este mundo, não podemos controlá-lo. O destino acontece como quer. E assim, em última análise, não podemos impedir que o infortúnio aconteça, não importa quanta segurança construamos ao nosso redor. Ninguém está seguro. Não há espaço seguro. Nem o abrigo antibombas mais profundo e remoto nos protegerá de coisas ruins acontecendo. Os estoicos reconhecem que nosso ambiente tem um papel em nossos estados de ânimo, mas isso vem com uma ressalva. Não são as circunstâncias em si o que causam como nos sentimos. São nossas atitudes em relação a essas circunstâncias. Então, por que nossos humores oscilam, de acordo com os estoicos? Duas palavras, desejo e aversão. Epicteto explica isso de uma forma muito lógica, e eu cito: lembre-se de que seguir o desejo promete a obtenção daquilo que você deseja, e a aversão promete evitar aquilo a que você tem aversão. No entanto, aquele que não consegue obter o objeto de seu desejo fica desapontado, e aquele que incorre no objeto de sua aversão fica miserável. Fim da citação. Em suma, os estoicos argumentam que a maneira como pensamos sobre são nossas ideias e atitudes em relação a ou circunstâncias dita nossos estados de ânimo. Então, quando alimentamos o desejo e a aversão a essas circunstâncias, nossos humores flutuam. Afinal, o destino está nos empurrando em todas as direções. Se tentarmos resistir ao destino ou quisermos algo dele, deixamos nossa felicidade e infelicidade, portanto, nossos humores, por dependerem disso. Quando as circunstâncias são boas, ficamos felizes. Quando são ruins, ficamos infelizes. E assim, damos à luz mudanças de humor. Essencialmente, nos tornamos escravos das circunstâncias e estamos destinados a sofrer. O budismo, uma religião originária do mesmo período do estoicismo, concordaria com os estoicos que nossos pensamentos, ou mentes, causam como nos sentimos. Nossas mentes de macaco indomáveis saltam de um pensamento para outro, levando-nos à ruminação, preocupação e ansiedade. Os budistas observaram que a raiz do sofrimento, incluindo nossas oscilações de humor, está em nossos apegos. Podemos ver a conexão entre oscilações de humor e apego de diferentes maneiras. Primeiro, vemos que, semelhante ao que os estoicos apontam, se nos apegarmos a coisas externas, como outras pessoas, dinheiro e posses materiais, estaremos em apuros mais cedo ou mais tarde. Por alguma razão, nos sentimos diferentes em diferentes momentos do dia. A menos que você seja iluminado, os 5 obstáculos mentais, desejo, raiva, estagnação, inquietação e preocupação, e dúvida, nos afetarão. Essa é a má notícia. A boa notícia é que, como tudo, as emoções problemáticas são impermanentes. Elas virão, mas também desaparecerão. E essa é a natureza das oscilações de humor: mudança, impermanência, transitoriedade. Estar muito apegado a um bom humor eventualmente leva à piora de um humor menor. 2 flechas atingiram você: primeiro, o declínio inicial do humor e, segundo, sua insatisfação com esse humor em declínio. Considerando a sabedoria dos estoicos e budistas, vamos dar uma olhada mais de perto nas circunstâncias externas às quais respondemos. O que exatamente desgostamos tanto no mundo que afeta nossos humores? O que nos torna miseráveis? Para os filósofos existencialistas, a resposta é óbvia: vê a falta de sentido de tudo isso, o absurdo da existência, a realidade humana de viver em uma rocha desolada em meio a um universo indiferente sem nenhuma razão em particular. Claro, somos terríveis quando percebemos que nossas vidas não valem nada. Especialmente quando há esse desejo humano absurdo e irracional por um significado abrangente, que, e essa é a parte trágica, permanecerá para sempre sem resposta. Então, tentamos nos distrair.
Nós nos envolvemos no trabalho, dizendo a nós mesmos que ele é de alguma forma significativo, conhecemos alguém atraente, nos apaixonamos e nos convencemos de que encontramos o sentido da vida naquela pessoa, ou simplesmente bebemos até o ponto em que não somos mais capazes de contemplar a falta de sentido de nossas vidas. Outros encontram respostas na religião e adotam um sistema de crenças que alivia sua angústia existencial. Mas, do ponto de vista existencialista, há grandes chances de que, em algum momento, a falta de sentido nos olhe nos olhos novamente, nos lembrando de que a vida não tem sentido, nada do que fazemos importa no grande esquema das coisas, que não há salvação, nem vida após a morte, vá apenas existência. Essa ideia sugere um alto grau de liberdade, pois somos livres para moldar a existência como acharmos adequado. Mas também implica a falta de sentido inerente à nossa existência. Esses lembretes recorrentes da falta de sentido da vida, em choque com um desejo feroz por sentido, podem causar profundo desespero. Outra maneira filosófica de olhar para as oscilações de humor é através do epicurismo. Para o antigo filósofo grego Epicuro, um estado mental chamado ataraxia era a base de uma vida feliz, que poderíamos alcançar administrando cuidadosamente nossos desejos e não caindo em medos irracionais. Por exemplo, se seguirmos desejos desnecessários e não naturais, trilhamos um caminho impossível em direção ao contentamento. Nossa felicidade requer satisfazer um desejo por coisas difíceis de alcançar e manter sem um limite natural. Um exemplo disso é a busca por riqueza e fama extremas, essas coisas são frágeis e difíceis de obter. Vemos que as pessoas que buscam essas coisas querem principalmente mais. Quando ganhamos 1 milhão, queremos 2 milhões. Mas a instabilidade emocional espreita na esquina quando deixamos nossa felicidade depender de circunstâncias tão inconstantes. Cada pequeno sinal de perda da fama e reputação que temos, e esses sinais são inevitáveis, nos afeta. Adicione a isso medos irracionais como o medo da morte, da dor ou da pobreza, e nos preparamos para a miséria. Além de nossas atitudes em relação às circunstâncias externas, como o significado da vida ou a falta dele, o que mais pode fazer com que nossos humores oscilem? Poderiam, por exemplo, fatores biológicos estar em jogo? As visões filosóficas que discutimos até agora argumentam que fatores externos, de nossa atitude em relação a eles, influenciam nossos humores, seja falta de sentido ou destino. Mas o comportamento de nossos humores também depende de fatores internos, como biologia e problemas de saúde mental. Este é um tópico complicado, pois se relaciona mais com psicologia e neurociência do que com filosofia, então vou discuti-lo com grande prudência. Mas acho que é seguro dizer que fatores internos como genética ou transtornos mentais desempenham um papel significativo nas oscilações de humor. Esses fatores internos podem despertar oscilações de humor, aparentemente sem razão. Um fator interno que muitas pessoas vivenciam, inclusive eu, é a influência do sono no humor. Uma noite de sono inadequado geralmente tem uma influência negativa no meu humor. Em tais casos, muitas vezes acordo me sentindo deprimido sem nenhuma razão externa específica. Pior ainda, há doenças mentais como o transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar, que significam desregulação emocional durante a qual os humores tendem a mudar de maneiras extremas. E então, há a biologia, que faz com que algumas pessoas sejam geneticamente mais propensas ao mau humor do que outras. Os fatores internos não causam o mau humor sem nenhuma razão além da química corporal em ação, eles também influenciam como nos relacionamos com fatores externos. Por exemplo, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, que é proeminente na minha família, a propósito, pode reagir explosivamente a um evento externo, o que pessoas não transtornadas não fariam. Além disso, alguém lidando com alta sensibilidade pode ser facilmente sobrecarregado por estímulos externos, ou muito disso pode afetar negativamente o humor dessa pessoa. Então, até certo ponto, fatores além do nosso pensamento influenciam nosso humor, o que parece contradizer o que os estoicos propõem. Mas, na realidade, os estoicos reconhecem a existência de fatores internos, como doenças mentais e as chamadas pré-emoções, que causam respostas involuntárias. A professora Margaret Graver descreve isso em seu livro chamado Estoicismo e Emoções, e eu cito: além disso, existem alguns sentimentos que os estoicos contam como respostas estritamente involuntárias, abaixo do limiar. Isso inclui não apenas eventos fisiológicos de baixo nível,
como empalidecer ou estremecer, mas até mesmo alguns sentimentos manifestados em lágrimas ou risos, e notavelmente, muitas respostas à literatura, música e artes visuais. E assim como existem respostas abaixo do limiar que ainda não são emoções, também existem respostas exageradas que não são mais emoções, mas pertencem à categoria de doença mental. Fim da citação. Então, curiosamente, os estoicos viam essas respostas exageradas causadas por doenças mentais não mais como emoções. Aos olhos deles, as verdadeiras emoções, ou paixões, são consequências unicamente do nosso raciocínio. O problema com muitos desses fatores internos é que eles são frequentemente muito difíceis, se não impossíveis, de mudar. Quando se trata de genética, por exemplo, não temos outra escolha a não ser lidar com as cartas que nos foram dadas. Alguns ganham na loteria genética, outros são menos afortunados. A ideia de determinismo entra em jogo aqui. Determinismo é a ideia de que todos os eventos, incluindo nossas próprias ações, são determinados por causas pré-existentes. Quando aplicamos o determinismo à biologia, podemos argumentar que nossa composição genética decide amplamente nosso comportamento e personalidade. Por exemplo, genes específicos associados a um alto risco de transtorno bipolar aumentam as chances de indivíduos nascidos com esses genes sofrerem dessa doença mental. Assim, sua predisposição para oscilações extremas de humor, de mania à depressão, foi escrita em seu código genético. Foi biologicamente determinada. É parte do que os estoicos chamam de o destino. As mudanças de humor são complexas. Ainda estamos descobrindo coisas novas sobre como elas funcionam e o que podemos fazer a respeito delas. Mas se nossas flutuações emocionais derivam de fatores biológicos ou de nossas atitudes em relação às circunstâncias, há alguma sabedoria da filosofia que poderia nos ajudar a administrá-las? Muitos, se não a maioria, filósofos que compartilharam suas visões de mundo e suas divagações sobre significado e propósito também deram sugestões sobre como viver. Em alguns casos, eles descreveram em grande detalhe como administrar nossos humores e alcançar a paz interior. Epicuro, por exemplo, sugeriu que nos concentrássemos em prazeres abundantes e simples como um meio de ficarmos contentes porque eles são fáceis de obter e nosso desejo por eles é fácil de satisfazer. Por causa disso, os bons humores ocorrem tão facilmente quanto os maus humores são prevenidos. Criei um vídeo sobre Epicuro e sua filosofia para aprender mais sobre ele. Os estoicos promoviam virtudes como modéstia, autocontrole, alegria e honestidade. Focar em ser o bom, que está sob nosso controle, eventualmente leva aos melhores estados mentais. Focar no que não está sob nosso controle, coisas como dinheiro, fama e bens materiais, leva à dependência da natureza caprichosa do destino, apego a coisas que não são nossas e aos estados mentais instáveis que se seguem. Criei muitos vídeos sobre filosofia estoica, caso você queira aprender mais. O monge budista Ajahn Yanamoli compartilha pontos de vista interessantes sobre depressão em um de seus vídeos. Ele diz que é importante reconhecer que pode haver razões externas que influenciam a depressão, mas elas não são a causa. Em vez disso, a depressão é um estado mental que influencia como encaramos essas razões externas. Podemos erradicar a depressão, e qualquer estado mental desagradável, se treinarmos nossas mentes para se tornarem menos emaranhadas com as circunstâncias. Um dos métodos que ele propõe é a restrição dos sentidos. Ele também menciona que se a depressão já está nos afetando, não devemos resistir ao seu desconforto. Porque se não resistirmos a ela, portanto, aceitá-la, então ela não pode nos dominar. Aceitar uma experiência negativa é uma experiência positiva, por assim dizer, o que poderíamos aplicar a qualquer estado mental desagradável. E a psicologia moderna não é amplamente voltada para melhorar o humor de alguém, o que resultou em formas de terapia como terapia cognitivo-comportamental, terapia comportamental dialética, análise junguiana, trabalho de sombra, etc. Isso só mostra que os humanos têm se preocupado com as flutuações de humor há muito tempo. Oscilações de humor acontecem em todas as idades. Imperadores romanos tinham mudanças de humor. Até os deuses eram temperamentais às vezes, moldando assim os destinos de muitos, frequentemente movidos por emoções turbulentas. Obrigado por assistir.